Então, vamos falar um pouquinho sobre a classe dos vertebrados. Vamos começar pelos peixes. Os peixes, como vocês já sabem, eles são de ambiente aquático, então eles vivem na água. Eles nascem de ovos e eles têm o corpo revestido por escamas. Se locomovem por nadadeiras, tá? Porque eles precisam nadar. E nós temos dois grupos de peixes. Os ósseos, como a sardinha, a curvina e o atum, que eles têm o esqueleto bem durinho. E nós temos os cartilaginosos, que não é um osso propriamente dito, mas ele é um pouquinho rígido, ele dá uma sustentação ao corpo do animal. Quem tem o esqueleto cartilaginoso são as arraias e os tubarões, ok? Agora a prova vai explicar para vocês os anfíbios. Os anfíbios, assim como os peixes, eles precisam da água para sobreviver e nascem de ovos. Os anfíbios, principalmente os sapos, rãs e pererecas, eles passam por uma metamorfose, que é uma mudança de fases de vida. Como a gente, que é bebê, criança, adolescente e adulto, vamos nos transformando ao longo do tempo, os sapos também fazem isso. Quando os ovos deles eclodem, liberam uma larvinha com cauda chamada de girino. Esse girino, com o tempo, ele vai perdendo a cauda, ganhando as patinhas, e aí ele vira um sapo adulto e ele pode ir para o ambiente terrestre. Como os pulmões deles são ruins, não funcionam igual o nosso, perfeito, eles também precisam completar essa respiração com a pele. Por isso que a pele dos sapos ela é sempre úmida. Tá? Além dos sapos, rãs e pererecas, nós também temos as salamandras, que são exemplos de anfíbios, e as cecílias, que também são conhecidas como cobra cega. Agora a prova vai explicar para vocês os répteis. Os répteis, eles são terrestres, também nascem de ovos, só que vão ter aí três classes. A classe dos quelônios, que compõe tartarugas, jabutis e cágados. Eles têm um casco, que é aquela partezinha que fica em cima dele, e um plastão, que é a parte de baixo. Esses animais, eles vão diferir quanto ao ambiente. A tartaruga, ela é uma exceção, ela é aquática. Então, ela tem as patinhas dela modificadas em nadadeiras. Elas não conseguem retrair o pescoço para dentro do casco e ela fica sempre naquela posiçãozinha ali, tá bom? Os cágados, eles retraem o pescoço assim, ó, parecendo um S. O casco dele é mais liso que o do jabuti e ele vive no ambiente aquático de rio. Ele tem a patinha mais curva assim, ó. Então, aquilo que vocês criam em casa, que alguns têm, e chega na escola e diz assim, pronto, tem uma tartaruguinha. Não é tartaruguinha, não é cágado. Aquilo que vocês criam em casa, que ele retrai o pescoço para dentro, que o casco dele é cheio de quadradinho assim, ó, parecendo um quebra-cabeça, que tem a patinha com as unhas assim para ficar na terra, é um jabuti, tá bom? É um réptil, porém um jabuti. Então, vocês não podem confundir tartaruga com cágado e jabuti, tá bom, meus amores? A outra classe de réptil são a dos crocodilianos, que vai estar o crocodilo, o jacaré e o alligator. Eles têm o corpo coberto por placas córneas, ou também chamadas de placas duras. Eles ficam na transição entre a água e entre o ambiente terrestre. Eles podem ficar nos dois. Geralmente eles ficam na água para se refrescar. Por quê? Todos os répteis, assim como os anfíbios e como os peixes, eles não regulam a temperatura do corpo. Então, volta e meia, eles precisam tomar um pouquinho de sol para se aquecer ou ir para um local mais fresco para poder refrescar, baixar a temperatura do corpo. A outra classe dos répteis tem o corpo dos répteis, desculpa. Tem o corpo revestido por escamas, que são chamados de escamados. São as serpentes, os largatos, as iguanas,
Vamos agora para outra classe de vertebrados. Nós temos as aves. As aves nascem de ovos, vai ter o corpo revestido por pena. Elas são terrestres. Ai, mas a ave não voa? Será que ela não é aérea? Não, porque não existe essa classificação para animais, dizer que tem um ambiente aéreo. Só tem terrestre e aquático. Até porque as aves, elas precisam do ambiente terrestre para poder pegar alimento, para poder fazer um ninho, entre outras coisas. Então, elas são animais vertebrados, né? Porque tem o corpo coberto por ossos, mas coberto não, gente, desculpa, porque ela tem esqueleto, né? Presente de ossos, porém, ela tem essa adaptação, tá bom? Agora nós vamos falar dos mamíferos. Os mamíferos, diferente de todos os outros animais que eu já falei para vocês, eles nascem do corpo da mãe. Aí eles vão ter o corpo revestido por pelos, eles vão ter glândulas mamárias. A maioria dos mamíferos são terrestres. Nós temos mamíferos aquáticos como as baleias, o ornitorrinco. Então são alguns exemplos desses, tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo lá no fórum, tá certo? Que a gente tira a dúvida. Até o terceiro vídeo.